Vamos falar sobre alimentos bons e ruins, o que está por trás desse conceito de alimento bom e ruim, por que a gente é tão obcecado em rotular os alimentos, pode, não pode, saudável, não saudável, certo e errado, né? O que nos motiva a rotular os alimentos assim? Existe alguma forma de não rotular os alimentos? Como é que se vive sem isso? E quais são os efeitos colaterais em nós de julgarmos os alimentos? Então tudo começa, gente, na nossa sociedade, né? Se vocês perceberem bem, né, que a gente vive muito na dicotomia do sim ou não, certo e errado, pode ou não pode. É o 880, né? Não existe mais nuances. Não existe. Não existe o caminho do meio, não existe mais o meio termo, né? É difícil, assim, o depende. O depende é muito difícil pra gente, né? Tem que ter ali, não, é isso ou aquilo. E isso vem por quê? Olha que interessante. Vem do nosso lado humano mesmo, do funcionamento do nosso cérebro. Por quê? Quando a gente tem esse pensamento, pode, não pode, não é uma forma de controle, né? A gente não tá querendo controlar. Porque controlar traz segurança. A gente se sente seguro e o nosso cérebro gasta menos energia. Porque o coitado tem que fazer tanta coisa, né? Tem que fazer esse corpo aqui funcionar. Então ele faz de tudo pra poupar energia, pra gastar energia no que realmente precisa. Por isso que a gente faz as coisas no automático, né? A gente faz as coisas sem pensar, porque entra no piloto automático mesmo, que é como o nosso cérebro funciona. Então a forma que a gente pensa também é um mecanismo facilitador pro nosso cérebro. Entendeu? Ou tá muito confuso? O cérebro faz isso mesmo, naturalmente, pra poupar energia, né? Porque se a gente lembrar, se a gente voltar no tempo, porque assim, o nosso cérebro, ele tem aspectos dele que ainda são os mesmos da época lá das cavernas, né? Então, naquela época, tentando assim imaginar, vinha um leão, o homenzinho lá da caverna, ele não parava pra pensar, será que esse leão, ele vai me comer? Será que ele tá com uma cara, tá com fome? Não, é decisão rápida, é ou não é perigo ou não é. Né? Então, desde aquela época, o nosso cérebro desenvolveu essa tendência para quê? Para sobrevivência, né? Tudo que o nosso cérebro faz é pra gente sobreviver, para manutenção da nossa espécie. Então, essa forma de pensar é uma forma para garantir a nossa sobrevivência, entendeu? Então, por isso que a gente adora lista do que pode, do que não pode, do que é saudável, do que não é saudável, porque facilita o pensamento, entendeu? A gente quer facilitar a vida, o cérebro quer facilitar a nossa vida, quer simplificar. Então, é muito mais fácil chegar e, o que pode aqui, a lista do pode, que não pode, beleza, né? Então, isso ainda tem esse ponto aí a favor. O nosso cérebro funciona desse jeito, né? A gente tem essa tendência natural a pensar dessa forma. Então, essa forma de categorizar os alimentos também é muito recente, tá? Isso começou, a pesquisa dos alimentos começou por volta de 1900, tá? E só nos últimos 70 anos que a gente começou a rotular os alimentos dessa forma. 70 anos, gente. 70 anos, é muito recente. Antes disso não existia isso, né? Porque a ciência da nutrição era muito nova mesmo, né? Então, se você parar pra lembrar, quem era o vilão antes, hein? Era a gordura, não era? Vocês lembram? A gordura era o grande vilão, né? Ai, lembra do ovo? Meu Deus, ninguém podia comer ovo. Se comesse um ovo, meu Deus do céu. Né? Hoje em dia, já temos um outro olhar sobre a gordura, né? Ela é muito mais bem aceita. Dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tem, se for seguir aquela cetogênica, a pessoa põe óleo de coco no café. Vocês já viram isso, né? Mas você vê que a gordura hoje, tá todo mundo de paz com ela, né? Ai, gordura do abacate, do azeite, das castanhas, né? Ela é vista com outros olhos. O vilão de hoje, quem é? É o carboidrato, né? É o açúcar. Hoje é o vilão da vez. Vocês vão entender por quê. Só que esse pensamento bom e ruim, ele afeta a nossa saúde. Afeta a nossa forma de pensar, por quê? A gente aprendeu que certos alimentos vão nos dar saúde e outros alimentos podem nos fazer engordar. E como magreza, a gente aprendeu, tá? Não que isso seja verdade. A gente aprendeu que magreza é sinônimo de saúde. Aí o que a gente pensa? Poxa, se magreza é sinônimo de saúde, e se eu comer certos alimentos vai me fazer engordar ou vai me deixar doente, não vou comer esses alimentos, né? Então a gente passa a atribuir também isso aos alimentos, do tipo, caramba, isso vai me fazer mal, né? Ou vai engordar. Aí que entra o quê? A mentalidade da dieta, né? A gente aprendeu a pensar dessa forma. Quando a gente era criança, a gente não tinha medo de comer. A gente não tinha medo de sentir fome. Não tinha. A gente foi aprendendo a ter medo de comer, ter medo da comida, a partir desse monte de coisa que a gente foi impregnando no nosso cérebro. Existe alimento saudável e não saudável? Olha só, como eu falei, as pesquisas de nutrição ela é muito recente, tá? E como é que são feitos os estudos feitos para ver o impacto de um nutriente na nossa saúde? É feito através do nutriente isolado. O que quer dizer isso? Ele não vai estudar o impacto do pão na nossa saúde. Ele vai estudar o impacto do açúcar, da glicose no nosso corpo. Ou seja, isola o nutriente, entendeu? Isola. Então, vou estudar o impacto da gordura no organismo. Então, pega ali a gordura saturada, mono, poli, né? Não pega o alimento.
a questão é, a gente não come o nutriente, a gente come o alimento. E o alimento, ele não é feito só de um nutriente, né? Ele é composto de macro e micronutrientes. Quais são os macros? Proteína, gordura e carboidrato. E os micros? Vitaminas, sais minerais, né? As fibras e os outros fitoquímicos e blá blá blá. Só que a gente não come isso. Então, quando vão estudar, estudam o impacto do nutriente. Entendeu? Então, isso é um detalhe muito grande. Que essa informação não é passada pra gente. Então, a gente chega lá numa conclusão de um estudo X, falando, sei lá, mal do açúcar. Mas calma aí, gente. A gente não come aquele... Não é só esse nutriente que a gente se alimenta, né? A gente tem uma alimentação complexa. Por isso que é tão difícil estudar os alimentos na nutrição. Por conta disso. Porque você não pode pegar uma pessoa... Vou pegar aqui a Gisele e falar, olha, Gisele, por um mês você vai só comer, não sei, abacate. Quero estudar o abacate. Gente... Não dá, isso é antiético, não pode, né? Então por isso que é tão difícil estudar o impacto dos nutrientes na nossa saúde, porque não tem como você fazer a pessoa comer por 1, 2, 3 meses só um nutriente, porque essa pessoa vai ficar doente, não pode, né? A nossa alimentação precisa ser variada, incluindo todos os nutrientes. Então, por isso que é tão complexa as pesquisas de nutrição. Porque não só isso também. A gente tá aí só isolando o impacto do nutriente no nosso organismo, mas e os outros fatores externos que também influenciam? Então não dá pra você pegar uma pessoa e isolar ela por 1, 2, 3 meses, porque um estudo bom é um estudo longo, né? Não é um estudo de 1 mês, 2, 3 meses, é um estudo de 1 ano, 2, 3 anos, que acompanha a longo prazo, né? Você não pode pegar essa pessoa e isolar em um laboratório, em algum lugar, e fazer ela comer o mesmo alimento por esse tempo todo. Não pode, é antiético. Então por isso que se isola um nutriente pra ver o impacto dele no organismo. Só que isso não é o mundo real. Não é assim que a gente se alimenta, né? A gente come tudo, né? Todos os alimentos. Tudo ali misturado. Nosso estômago ele não separa. Ah, isso aqui é pão, isso aqui é fruta. Não, ele mistura tudo ali dentro, né? Ele é uma bolsinha, né? Mistura ali, né? Então, vendo sobre essa perspectiva, se vocês pararem pra pensar, depende. Depende. Não tem como eu dizer, esse alimento é saudável ou não é saudável. Porque tem tantas variáveis interferindo nessa resposta que não dá pra afirmar. Mas aí, Bia, por que então falam que é saudável ou não saudável? Porque aí vem... Quem, gente? O que, na verdade, é quem? O que? Vem essa indústria da dieta. Gente, a indústria da dieta é a mesma coisa que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria da moda, a indústria da beleza. É uma indústria como qualquer outra. Ela lucra. E o que ela vende pra gente? Vende os planos de dieta, vende cada verão vem um tipo de exercício diferente, vende os produtos, né? Por exemplo, os superalimentos, né? Então, assim, é uma empresa que lucra. Só que ela lucra às custas do quê? Do nosso medo de duas coisas. Medo de morrer, né? Porque vai ali na ferida, olha, se você comer isso aqui, você vai ficar doente, você vai morrer. Porque o que eles alimentam na gente? Olha, vamos viver eternamente com carinha de 20, né? Essa é a realidade. Ou o medo o quê? De morrer sozinho, de envelhecer sozinho. Então, por isso, olha, pra você não ser excluído da sociedade, pra você não ficar sozinho, você tem que ser magro, tá? Então... evite esses alimentos. Pra você não morrer com jovem. Coma esses alimentos pra você viver o máximo que você conseguir, o mais jovem possível e magro. Entendeu? Então, quando vem lá o jornalista, por exemplo, na minha época, eu lia muito a revista Saúde também. Não só a Boa Forma, mas a revista Saúde. E a saúde, minha Nossa Senhora, né? Sempre vinha, o alimento, o superalimento X, esse é milagroso, esse daí... Come esse alimento que você não vai ter diabetes, você não vai ter colesterol alto, blá, 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 blá. Gente, eu não tô falando que os alimentos não contribuam para a nossa saúde, não é isso. Não pensem dessa forma, tá? Isso aí é o pensamento tudo ou nada que eu tava falando. Lembra que depende, né? Aí, acabou que eu esqueci de falar. Por que é tão desconfortável o depende pra gente, né? Por que a gente tem que ter sempre uma justificativa pra tudo, uma explicação pra tudo? Porque gasta energia, né? Pensar, questionar, tipo, será? Por quê? Gasta muita energia, o cérebro não quer, ele quer ali facilidade. Então... Por isso que a gente também não criou esse hábito. Isso veio desde criança também, né? Porque quando aquela criança que é muito perguntadora... mamãe, mas por quê? Por quê? Porque, tipo, menino, para de perguntar. Tanto por quê, né? Então a gente, desde criança, a gente vai perdendo isso. Porque vira aquela criança chata, né? Aquela criança chata, tudo pergunta por quê, né? Então a gente vai desaprendendo a questionar desde criança, né? Então chega agora na vida adulta, a gente quer facilidade, quer... simplifica a minha vida, já traz pra mim pronto, né? Então tá, então essa é a lista, vou seguir. Só que a gente não para pra pensar o impacto negativo que isso gera pra nossa saúde, né? Então, se dentro dessa perspectiva, não tem não tem como a gente julgar sendo bom ou ruim, porque, como eu falei, isola o nutriente, não leva em conta o alimento completo. Como saber o que comer, então? Se eu não tenho essa lista do que é saudável e o que não é saudável, como saber o que comer? Então, a resposta é como esse alimento faz você se sentir.
Essa é que é a resposta. O impacto que esse alimento tem no seu organismo é individual. Só que quando eu falo sobre isso, né, de que, olha, depende do impacto que esse alimento tem no seu corpo, como esse alimento faz você se sentir, as pessoas que estão já há muito tempo fazendo dieta, o que acontece? Perdeu essa conexão. Por quê? Porque tá no mental. Tá pensando quantas calorias tem, quantos gramas de carboidrato tem, quanto de fibra, ih, caramba, tem tanto de gordura. Tá aqui na cabeça. Não sente o corpo. Perdeu, total, isso de muito tempo. Então, desaprendeu a ouvir os sinais do corpo. Então, quando fala isso, essa menina tá maluca, o que ela tá falando de ouvir o corpo? Isso não existe. Então, causa um desconfortozinho, né? Tipo, ela não tá falando que eu quero ouvir, né? Ela não tá falando que é mais fácil, quer dizer, sim, existe uma lista de certo e errado pra você seguir, né? Causa desconforto. E esse desconforto a gente quer o quê? Evitar, né? Tudo que causa desconforto na gente, um sentimento ruim, a gente não quer sentir aquilo, a gente evita, né? Acaba que a gente volta a pensar dessa forma. É mais fácil pensar dessa forma. Vocês estão entendendo? É mais fácil pensar que existem alimentos bons e ruins do que eu procurar reaprender a me reconectar com o meu corpo, né? Dá muito trabalho. Isso daí não é pra mim, não. Então, como eu falei, se você tem restringido comer certos alimentos por muito tempo, porque não necessariamente, gente, você precisa estar seguindo uma dieta certinha ali, do papel, da folhinha, né? 3 colheres disso, 1 colher daquilo. Não. A gente tem a mentalidade da dieta, que é justamente esse pode, esse que não pode, o devo, não devo, o certo e errado. O saudável não saudável. Isso que é a mentalidade da dieta. É isso que faz a gente ter uma relação péssima com a comida. A gente tem medo de comer. Quando a gente come, a gente morre de culpa, morre de remorso, né? Se sente como se tivesse roubado a comida de alguém, né? Cometi um crime. Mas você só comeu, sei lá, um brigadeiro. Pra você ver o nível que chega. Então, por conta dessa desconexão, né, que a gente tem com os sinais do corpo, a gente é mais fácil seguir os sinais internos, né? Do que acreditar que é possível, sim, você se reconectar com os sinais do seu corpo. Tá? Só que tem um outro ponto, gente. É o seguinte. Que essa questão da gente atribuir valor quando a gente rotula os alimentos. Então, vamos pegar o exemplo. Aqui, os alimentos que podem. Então, frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, evitar lactose, glúten. Essa é a lista do pode. Então, como é uma lista restrita, certo? Se eu consigo seguir fielmente aquela lista, né? Resistindo lá, suando, pra não comer meu bolo, pra não comer meu pudim, né? Pra não comer meu pãozinho francês com manteiga, lá suando, resistindo, mas eu tô aqui seguindo tudo bonitinho, né? Eu sou uma pessoa melhor por isso do que a outra pessoa que não faz, que não controla, que se permite comer os alimentos proibidos. Vocês entenderam? Como é bem visto pela sociedade a gente seguir a lista dos bons, né? O que a pessoa fala? Nossa, fulana, menina, fulana não come glúten já há 1 mês. Olha como é que ela tá ótima. E fulana tá lá assim, meu Deus do céu, tudo que eu queria é um pão. Eu era uma dessas, tá, gente? Era uma dessas. Né? Eu saía com as minhas amigas e ficava de olho no prato delas, porque eu pedia assim, salada, na época que eu comia frango, e elas pedindo lá uns pratos maravilhosos. Gente, carboidrato eu não pedia, mas eu ficava assim, vocês vão comer esse prato aí? Né? Ficava de olho no prato delas. Eu era assim, né? Mas assim, nossa, eu tô seguindo aqui, sou super controlada. Nossa, olha como a Bia é. Mas eu tava ali sofrendo por dentro, querendo comer uma sobremesa, não pegava. Falava, não, tô ótima. Mas eu tava assim, meu Deus, como eu queria. Aí chegava no fim de semana, comia até passar mal, né? Então, vocês percebem como vai ali, ó, o negócio é mais embaixo? O buraco é mais baixo, entendeu? A gente atribui sim, a gente se sente bem, a gente se sente incrível, se sente melhor que a outra pessoa que vai lá e enfia o pé na jaca, né? Põe aspas aí, que isso também é um termo nada a ver. Quais são os efeitos colaterais, então, de rotular os alimentos, né? Então, como eu falei, dar moral aos alimentos. Eu falei da questão de moral, né? Tem também o senso de identidade. Vou dar um exemplo. Eu sou vegana. Eu estou fazendo low carb, estou fazendo cetogênica. Eu estou fazendo paleo, gluten free, lactose free, né? Cortei açúcar, cortei tudo. Você percebe o eu? Tem o eu aí. Então, eu tô atribuindo o meu valor como pessoa, a minha identidade, à forma que eu como. Então, isso motiva mais ainda a gente rotular os alimentos. Porque eu sou vegana, eu sou vegetariana, eu atribuo o meu senso de identidade, quem eu sou, ao que eu como. Então não é só eu ser bem vista,
né? Eu ser valorizada pelo que eu como, mas tenho senso de identidade. Eu sou a pessoa que como low carb. Eu era dessas. Eu comia low carb. Então, gente, virou o meu estilo de vida. Eu ficava ficcionada procurando receita low carb, não sei o que era low carb, o que tá incluído na low carb, o que pode comer, o que não pode comer na low carb. Aquilo virou parte de mim. Eu ficava o meu tempo livre procurando receitas low carb, fazer pizza de couve-flor, esses troços que, né, não tem nada a ver. Então, o que acontece? Esse é o outro fator. A gente atribui a nossa autoestima aos alimentos que a gente come. Entendeu? Então, o que a sociedade vê? Ah, a fulana é vegana. Nossa, nossa, é pessoa evoluída. Ela é vegana. Ela não come nada de origem animal. Eu não tô falando do ser vegano ser bom ou ruim, não, tá, gente? Eu já tentei ser, não deu certo, mas estamos aí. A questão ética eu acho lindo, lindo. Mas eu tô falando o julgamento da sociedade em torno dessa pessoa, tá? O quanto a gente atribui características, julgamentos, além só do fato da pessoa não comer nada de origem animal. Atribui que é uma pessoa melhor, que é uma pessoa mais evoluída. Não necessariamente, não é mesmo? Não necessariamente a pessoa que não come carne é uma pessoa mais evoluída. Sim, ela pode ser evoluída nesses aspectos de se preocupar com o tratamento dos animais, mas tem tanta gente vegana que eu conheço que trata bem os animais, mas maltrata pessoas. Então, assim, até que ponto ela é tão evoluída assim, né? Então, pra você ver como a forma que a gente come também influencia a forma como a gente se vê, na nossa percepção de quem somos, entendeu? Quais são os efeitos colaterais de rotular os alimentos? É atribuir moral, como eu falei, né? Sair dessa questão do alimento ser fonte de nos nutrir. Quando eu falo nutrir, é nutrir fisicamente, nutrir a nossa alma, né? Que tem alimentos que estão ali para nutrir a nossa alma, né? Dar aquele quentinho no coração, é aquele bolinho que lembra a sua avó, que lembra a sua mãe, né? Aquele feijãozinho, né? Que lembra uma pessoa querida. Então esse é o tipo de alimento que, né, eu chamo de comfort food, né? Que dá aquele quentinho no coração. E tá tudo bem comer, gente. Tá tudo bem, né? Não tem nada de errado nisso, nada de errado. Mas a gente aprendeu que isso é errado, né? Não pode. Faz a versão fit do brigadeiro, faz a versão fit da pizza, faz a versão fit do brownie, né? Então, essa é a primeira coisa. É atribuir isso à nossa moral, né? Isso é muito ruim, muito ruim. Porque é por isso que a gente se sente tão culpada. Que a gente tem medo, né? Não só o medo daquilo causar um mal pra nossa saúde, mas a culpa vem, meu Deus, eu não consegui resistir, é mais forte que eu não tenho controle sobre a comida me domina. Olha como isso acaba com a nossa autoestima, gente. A gente achar que uma comida tem mais poder sobre a gente, né? Rapidinho. Então, o alimento bom ou ruim passa a ser uma filosofia de vida, né? É uma forma de pensar a vida, é pensar que os alimentos são julgados dessa forma. Quem sou eu se não sou essa pessoa que não conto quantos carboidratos tem na minha refeição? Quem sou essa pessoa? Quem sou eu sem pensar em dieta? Quem sou eu sem pensar no número do meu manequim? Quem sou eu sem pensar em quantos quilos eu tenho que perder? O que acontece com essa versão fitness? Você come, não é a mesma coisa, né? O gosto não é o mesmo. Não é igual, gente. Não é. Vai fazer por exemplo, eu gosto. Tenho uma receita de brownie de batata doce, de cacau. Mas não tem nada a ver com o original. Aí você come aquilo, se você tá comendo. Por exemplo, eu como e eu como fico de boa. Eu realmente como, eu tenho consciência que não é um brownie, né? Mas eu gosto do sabor, é gostoso. Mas quando você come querendo comer outra coisa, aí vem a questão você não se sente ali realmente saciada, porque não era aquilo que você queria comer. Aí na primeira oportunidade que você tiver de comer o brownie verdadeiro, nossa, você vai querer comer o tabuleiro sozinha. Porque vai vir aquela vontade reprimida, né? Então vai lá, come o brownie normal, curte, aproveita, entendeu? Provavelmente você vai comer muito menos do que... Porque ainda tem isso também. Ah, é fit, então posso comer mais, tem menos caloria, não vai me fazer mal. Claro que vai, tudo demais faz mal. Até a versão fit, até água, até tudo, né?